E aí galera, aqui é o professor Leandro Morgado, de Geometria Analítica, e a nossa aula de hoje vai ser sobre resolução de exercícios, ok? Eu vou colocar uma questãozinha na tela, aí a minha recomendação é a seguinte, ó, para o vídeo, pausa, tenta resolver, pensa um pouquinho, e logo em seguida a gente resolve junto, tá? Para comparar, para ver se vocês estão fazendo certinho, ok? Tem bastante coisa interessante, vamos fazer questão de reta, vamos fazer questão de pontos, de circunferência. Tá, gente? Então aproveita, né, que essa é uma baita de uma revisão de tudo que a gente viu até agora na matéria, beleza? Então já vou fazer o seguinte, ó, primeira questãozinha, vou colocar na tela, pensa, tenta resolver e logo em seguida a gente resolve junto, tá bom? Questão na tela. E eu gostaria de calcular a distância entre o ponto e a reta, tá? Então vou fazer o seguinte, eu até vou esboçar o gráfico, tá? Só para vocês entenderem o que está acontecendo. Maravilha? Aqui está o eixo Y, eixo X, né? O meu ponto que eu estou interessado é o ponto 0,1, né? Quer dizer, quando o X é 0, o Y é 1, vamos marcar o ponto aqui, vamos marcar o ponto P, 0,1, tá bom? E eu tenho uma reta que, bom, o que a gente sabe aqui, gente? A gente sabe que ela é crescente, né? Função crescente. Ela, pelo eixo Y, ela vai passar no ponto 3. Então, ela vai passar mais ou menos por aqui. Bom, lembrando que o meu desenho é muito perfeito, né? Uma coisa muito bem feita. Tá? A inclinação dessa reta é 2. Né? Significa o quê? Significa que, por exemplo, quando é 1 aqui, já vai ter subido 2, né? Então vai tocar no 5. Mais ou menos isso aqui, ó. No 1 vai tocar aqui no 5, né? Quando o x vale 1, o y vai dar 5, ok? Então a reta, ela passa por esse ponto, e aí ela vai estar mais ou menos, vamos traçar essa reta, a reta vai estar assim. Olha só que desenho perfeito, né? Muito bem. E a distância, não esquece, gente, a distância do ponto até a reta é sempre a menor distância possível, tá? A menor distância possível entre o ponto e essa reta aqui. Então, essa menor distância possível a gente alcança na perpendicular, né? Quem não viu, gente, dá uma olhadinha naquela videoaula que o tio fala sobre distância ponto reta. Tá? Mas uma coisa que eu comento naquela videoaula é isso, que a menor distância possível acontece aqui na perpendicular, né? Então eu tenho formando 90 graus aqui, e esse segmentozinho azulzinho, ele vai representar a distância do ponto até a reta. Maravilha? Professor, meu Deus, como é que eu vou fazer para calcular? Pois é, gente, para calcular, né, tem uma fórmula muito bonita, tá? Tem gente que acha horrorosa, tem gente que acha feia, eu acho linda, cara. Que essa fórmula, ela simplifica muito o problema, tá? Então, se tu lembrar, né, vamos chamar essa reta aqui de reta R, tá? Eu acho bem importante tu lembrar a fórmula, senão vai ter que deduzir, né, gente? Então, na hora da prova lá, tu vai ter que ficar fazendo um monte de conta, mas a fórmula facilita a tua vida, tá? Então, como é que tu vai fazer? Ó, distância do ponto até a reta R, ela vai ser igual, olha só, não tem mistério, tá? Ela vai ser igual ao módulo, porque a distância tem que ser um número positivo, né? A distância não pode dar negativo, ok? Módulo de AX0 mais BY0 mais C. Meu Deus, professor, o que significa isso, querido? Vamos com muita calma, muita hora nessa calma, tá? A, B e C são os coeficientes da reta. A, B e C são os coeficientes da reta. E o x0 e y0 são as coordenadas aqui do ponto. Tá? Só que tu tem que tomar cuidado com uma coisinha, gente, que essa equação aqui da reta, né, o A, o B e o C, a gente sempre olha na equação geral, não na equação reduzida. E aí que está a pegadinha, cara.
Aí que vai ter uma galera que vai dançar, porque olha só, essa reta aqui está na forma reduzida. Percebeu? Sacanagem isso. O que tu vai ter que fazer? Tu vai ter que primeiro passar para a forma geral, aí tu vai ver, não, o A é esse, o B é esse e o C é esse. E depois a gente vai jogar na forma. Tá? Só que a forma não está completa ainda, né? Isso aqui a gente divide por raiz de A quadrado mais B quadrado. Tá? Então é assim que a gente calcula a distância ponto a reta. É o módulo dessa equaçãozinha aqui, ax0 by0 mais c, dividido pela raiz de A quadrado mais B quadrado. Mas tem que lembrar, gente, tem que lembrar que o A, o B e o C, eles vêm da equação geral da reta, não da equação reduzida. Tá? Então vamos lá, vamos resolver essa questão. Primeiro passo, vamos pegar a forma geral, vamos pegar a equação reduzida e vamos passar para a forma geral. Bom, professor, como é que a gente faz isso? A gente iguala tudo a zero, a gente passa tudo para um lado só. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou passar o y para o outro lado, aí a gente vai ter 2x menos y mais 3 igual a zero. Pronto. Agora que está na forma geral, eu sei exatamente quem é o A está aqui, eu sei quem é o B é menos 1, e eu sei quem é o C. Tá? O coeficiente A é o coeficiente do x, o B do y e o C é o termo independente. Maravilha? Mas olha só que legal, gente. Ó. Tu não precisa nem necessariamente lembrar disso. Tá? É só tu perceber que essa parte de cima da fórmula é a mesma equação que está aqui. A mesma equação que está aqui, ó, ax by mais c, sendo que no lugar do x e no lugar do y eu coloco quem? Eu coloco o ponto, as coordenadas do ponto. Tá? Então é simples, velho. É simples, não tem mistério. Ó, é a mesma equação que está escrita aqui, só que no lugar do x e no lugar do y eu vou botar as coordenadas do meu ponto. Então vai ficar assim, ó, vamos lá. Vai ficar módulo de 2, bom, o x do ponto é 0, né? 2 vezes 0, menos o y do ponto é 1. Aqui ficaria menos, o b é 1, né? Então, 1 vezes 1, tá? O b é menos 1, desculpa, menos 1 vezes 1, mais o número sozinho, que é 3. Tá? Percebeu quanto é que vem isso aqui? É a própria equação da reta, só que no lugar do x e no lugar do y, tu coloca o ponto, as coordenadas do ponto. Molezinha, né? Dividido, agora tem que tomar cuidado, raiz do meu a ao quadrado, que é 4, né? A ao quadrado vai dar 4, mais o meu b ao quadrado, que menos 1 ao quadrado dá mais 1. Isso vai dar igual, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Aqui em cima dá 2, né, gente? Ó, zerou aqui, aqui vai dar 2, módulo de 2 é 2, sobre raiz de 5. Tá? Ah, professor, eu quero racionalizar. Então, racionaliza, multiplica em cima e embaixo por raiz de 5, né? E daí o resultado que tu vai ter é 2 raiz de 5 sobre 5. Tá? Esse é o resultado final, essa é a distância do ponto até a reta. Se tu quiser, dá até para deixar assim, tá, gente? Se quiser, pode deixar assim, ou pode também racionalizar, não custa nada, né? Multiplica em cima e embaixo por raiz de 5, e daí tu vai obter esse resultado final aqui. Tá? O que eu aconselho? De coração, gente. Distância de ponto a reta. Lembra disso aqui. Isso aqui vai facilitar demais o teu trabalho. Tá? É o módulo da própria equação da reta, só que daí no lugar do x e no lugar do y, tu coloca as coordenadas do ponto, dividido pela raiz de a quadrado mais b quadrado. Tá? Faz as continhas com calma e tu vai chegar nessa distânciazinha aqui, que é a distância do ponto até a reta. Maravilha? Show de bola, gente. Então vamos lá. Próxima questão, concentração, muita calma, para o vídeo, pensa um pouquinho, tenta fazer, e eu vou colocar ela agora na tela.
Bom, gente, maravilha. Essa questão eu queria muito fazer com vocês, porque um monte de gente pediu e perguntou e não entendeu bem, tá? Mas olha só, vamos fazer com calma que ela sai. Tá? A situação é a seguinte, eu tenho o ponto A e o ponto B, tá? O ponto A tem coordenadas 1, 1, o ponto B tem coordenadas menos 1, menos 1, e eu quero encontrar um ponto C, tá? Então eu quero encontrar um terceiro ponto, de forma que, olha só que legal, de forma que ABC seja um triângulo retângulo, tá? Isso é muito importante, gente. Eu quero que o A, o B e o C sejam os vértices de um triângulo retângulo, onde o AB é a hipotenusa e o lado AC mede 2, tá bom? Então tem várias informações aí, tá? Vamos tentar primeiro fazer um esboço do que está acontecendo, tá? Para que todo mundo se situe, o que a gente vai fazer. Depois a gente vai precisar de um monte de coisa, tá, gente? Vamos precisar fazer umas continhas aí para ver o que vai dar, tá bom? Então olha só, plano cartesiano, vamos desenhar o plano cartesiano, né? O que eu tenho, gente? Eu tenho o ponto 1, 1, o ponto 1, 1 está localizado aqui, né? Vamos marcar o ponto 1, 1, esse aqui vai ser o meu ponto A, e o ponto menos 1, que está aqui no terceiro quadrante, menos 1, vai ser o meu ponto B. Tá? O que está pedindo na questão, gente? Está pedindo primeiro que eu encontre um ponto C. Tá? Não sei onde é que, não me pergunta, não sei onde é que eu vou colocar esse ponto C ainda, tá? Mas eu vou colocar em algum lugar, de forma que AB seja a hipotenusa do meu triângulo retângulo. Tá? E de forma que o AC tenha comprimento 2 também. E, enfim, gente, tem algumas coisas aí que a gente tem que considerar, né? Bom, primeiro passo, tá? Primeiro passo. Será que a gente consegue ver quanto que tem que valer em BC? Tá? Porque o AB dá para calcular, né? O AB é a distância entre o A e o B. O que a gente pode calcular vai ser esse comprimento aqui, esse comprimentinho aqui, tá? Aí o AC, a questão está pedindo que seja 2. Tem que ser obrigatoriamente 2. E o BC, gente? Quanto é que tem que valer o BC? Bom, para calcular o BC, uma coisa que eu posso usar é isso aí, gente, teorema de Pitágoras, né? Porque se o AB vai ser hipotenusa, esse aqui vai ser um cateto, esse aqui vai ser um cateto. Maravilha? E como eu quero que o triângulo seja retângulo, como a questão está pedindo que o triângulo seja retângulo, dá para fazer um Pitágorazinho aí, né? Pitágorazinho para saber quanto é que vale o BC, tá? Então, primeira coisa, vamos calcular a distância de A até B, que é a minha hipotenusa, né? O comprimento vai dar a minha hipotenusa. Tá? A distância de A até B, vocês lembram como é que faz a distância entre os dois pontos, gente? Essa é a base da base da base, né? Primeira coisa que tem que estar bem firme, calcular a distância entre dois pontos. Vitória, não lembro. Calma, respira, né? Como é que a gente faz mesmo? É a raiz quadrada, né? Da diferença entre as coordenadas ao quadrado. Ok, gente? Isso tem que estar muito firme, isso tem que estar no sangue. A distância entre dois pontos, ó, é a raiz da diferença entre as coordenadas ao quadrado, né? Somando, ok? Então vamos lá, aqui vai ficar 1 menos 1, tá? Estou fazendo a diferença das coordenadas, né? 1 menos 1, isso vai dar 2 ao quadrado, mais, aqui é a mesma coisa, né? 1 menos 1 ao quadrado, 2 ao quadrado, tá? Então isso vai dar, distância de A até B vai dar raiz de 4 mais 4, isso vai dar raiz de 8. Maravilha? Ah, professor, o que eu faço? Eu não lembro bem disso. Volta no livro, revisa, dá uma lida, né? Isso a gente já viu em aula. Maravilha? Distância entre dois pontos é assim que se calcula, né? Então a gente já sabe que essa distância de A até B, ela vale 8. Desculpa, a raiz de 8, né? Aí ele está pedindo também que a distância de A até C seja 2. E a distância de B até C eu não sei, gente. Não sei, a questão não me falou, mas assim, ó, como eu falei, né? O triângulo é retângulo. Se o triângulo é retângulo, ele tem que obedecer ao teorema de Pitágoras, é isso mesmo, tá? O teorema de Pitágoras, ele falou que a hipotenusa ao quadrado é o cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado, tá? Então eu vou ter isso aqui, ó, por Pitágoras, usando o nosso
querido Teorema de Pitágoras, muito famoso, né? O que a gente vai ter? A gente vai ter que a AB ao quadrado, a hipotenusa ao quadrado, é igual ao cateto ao quadrado, mais o outro cateto ao quadrado. Tá bom? Isso vai dar o quê? Vamos ver. Isso vai dar, bom, raiz de 8 ao quadrado dá 8. É igual a 2 ao quadrado dá 4, mais BC ao quadrado. Tá? Passa diminuindo, né? Então tu vai ter que BC ao quadrado vai ser igual a 4 e tu acabou de descobrir que BC é igual a 2. Então olha só, gente, isso aqui é mais uma informação muito importante. Tá? A gente quer, a partir de agora, pelas contas que a gente fez, dar uma revisadinha com carinho. Tá? Pelas contas que a gente fez, a gente quer encontrar um ponto C, de forma que a distância até o A seja 2 e a distância até o B seja 2 também. Tem que dar 2, né? BC tem que dar 2. Maravilha? Então agora a gente vai trabalhar com isso. Mas era preciso fazer essa conta, tá? Era preciso descobrir quanto é que vale o BC. Agora a gente já sabe que a gente quer BC igual a 2. Tá? Então eu vou apagar isso aqui, que a gente já fez. Isso aqui faz parte da questão, tá, gente? Mas eu vou apagar para a gente resolver o que está faltando lá. Bom, o que a gente quer então? A gente quer encontrar um pontinho C que satisfaça duas coisas, tá? A distância dele até o A seja 2 e a distância dele até o B seja 2 também. Então vamos fazer o seguinte, gente, vamos trabalhar com a fórmula da distância entre dois pontos, tá? Eu vou chamar o C, né? Eu vou dizer que o ponto C que eu quero encontrar, tá? Ele tem coordenadas x, y. Maravilha? Quero descobrir quanto é que é esse x, quero descobrir quanto é que é esse y. Mas eu sei que a distância de A até C tem que dar 2. Né? E eu sei também, deixa eu colocar aqui embaixo, que a distância de B até C, deixa eu colocar aqui, estou em dúvida onde é que eu coloco isso, vou colocar aqui do ladinho, tá? A distância de B até C também tem que dar 2. Bom, mas como é que a gente calcula a distância de A até C? Né? Vamos fazer o seguinte, como é que é mesmo? É a raiz quadrada, vamos lá, isso tem que estar bem firme, gente. É a raiz quadrada da diferença entre as coordenadas ao quadrado, né? Então, olha só, isso aqui vai ser raiz quadrada, vou fazer a diferença das coordenadas, tá? De A até C. Então, ó, x menos 1, tá? De A até C, x menos 1 quadrado, zoom ao quadrado, mais y menos 1 ao quadrado. E eu quero que isso dê 2, né? Bom, aí, aqui a gente pode elevar os dois lados ao quadrado, tá? Elevando esse lado ao quadrado, elevando esse lado ao quadrado, a gente vai ter que x menos 1 ao quadrado, mais y menos 1 ao quadrado, vai ser 4. Tá? Eu elevei esse lado ao quadrado e esse lado ao quadrado. E a gente vai ter uma equaçãozinha aqui, gente. A gente pode abrir aqui e vamos ter uma equação. Tá? Como é que vai ficar isso aqui? Isso aqui vai ficar x ao quadrado menos 2x mais 1. Muita hora nessa calma, muita paciência, tá? Abrir aqui quadrado do primeiro, menos 2 vezes primeiro vezes segundo, mais o quadrado do segundo. Mais, vou fazer a mesma coisa aqui. Y quadrado menos 2y mais 1 igual a 4. E daí a gente chegou nessa primeira equação pequenininha, né? Mas é a nossa primeira equação. Tá bom? Muito bem. Ai, tio, já acabou? Não, que está longe de acabar. Vamos ver a distância de B até C. A distância de B até C também tem que dar 2. Tá? Deixa eu acabar fazendo aqui embaixo. Distância de B até C também tem que dar 2. Então, tu sabe, né, como é que calcula a raiz quadrada da diferença das coordenadas ao quadrado, né? Então, aqui, ó, gente, cuidado, hein? Cuidado no sinal, ó. X menos 1, tá? Diferença das coordenadas fica x menos 1, vai dar x mais 1. Então, aqui fica x mais 1 ao quadrado, mais, mesma coisa, y mais 1 ao quadrado.
1 ao quadrado. E isso eu quero que dê 2. Né? De novo, elevando ao quadrado os dois lados, né? Isso vai dar x mais 1 ao quadrado. Eu já vou até abrir aqui, tá? Vai ficar x mais 1 ao quadrado mais y mais 1 ao quadrado igual a 4. Tá? Mas eu vou abrir aqui. Vai ficar x ao quadrado mais 2x mais 1 mais y quadrado mais 2y mais 1 igual a 4. Né? No final das contas eu vou ter essa equação aqui. Tá bom? Então eu tenho essa equação aqui e eu tenho essa equação aqui. E agora, meu Deus, o que eu vou fazer agora? Agora eu vou trabalhar, né, gente? Porque eu quero descobrir o x e o y, tá? Então eu vou pegar essa equação, aqui e vou tentar fazer um sistema, tá? Resolver, vai dar um sistema de segundo grau, na verdade, né? Mas eu vou tentar dar um jeito de resolver esse sistema de segundo grau e aí eu vou descobrir a coordenada x e a coordenada y desse meu ponto C. Tá bom? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou apagar isso aqui para deixar só a equação, tá? Só essa equação daqui e só essa equação daqui, que a partir de agora virou uma questão de sistema de equações. Então a gente vai ter que dar um jeito de resolver o sistema. Tá? Apaguei e vamos colocar só as equações que sobraram. Bom, a primeira equação então vai ser x² menos 2x mais 1 mais y² menos 2y mais 1 igual a 4. Né? Dava até para ajeitar, mas por enquanto eu vou deixar assim, tá? E a segunda equação é x² mais 2x mais 1, y² mais 2y mais 1 igual a 4. E aí, gente, olha só que interessante, cara. Olha, isso é aquele negócio da intuição da pessoa, né? A intuição matemática da pessoa, que a pessoa vai pegando a manha à medida que vai estudando. Porque assim, ó, essa equação e essa equação são muito parecidas. Muito parecidas. Tá? Então, o que eu posso fazer aqui para resolver esse sistema de uma forma mais rápida, né, muito mais prática, é o seguinte: eu posso, por exemplo, subtrair as duas. Né? Dá para fazer a segunda menos a primeira. Se eu fizer a segunda menos a primeira, um monte de coisa eu vou jogar fora. Ó, x² cai fora, y² cai fora, tá? O 4 aqui também, o 1, daí vai sobrar muito pouca coisa, tá? Então o que eu vou fazer, gente? Eu vou, primeira coisa, cara, subtrai as equações. Aí a gente vai ter uma equação muito mais simples. Né? Como elas são muito parecidas, isso é uma técnica para a gente se livrar do quadrado, pelo menos por enquanto. Tá? Então, subtraindo as equações, olha só o que vai sobrar. Olha só. Aqui matou, tá? Subtraiu, matou. Aqui vai ficar 2x menos 2, então vai ficar 4x. 4x, aqui matou. Aqui matou. Ai, pessoal, quanto assassinato é? Estou matando quase tudo. Aqui vai ficar mais 4y. Aqui matou, né? Então sobrou igual a 0. Bom, dividindo isso aqui por 4, né, eu vou ter que x mais y igual a 0. Ou seja, já descobrimos que o x tem que ser menos y. Né? Então, um passo gigante para a gente, só nesse feeling, nessa ideia, entendeu? Subtrai as equações, tu vai ter uma coisa muito mais simples, uma equação muito melhor de lidar, e daí tu já descobriu que o x tem que ser menos y. Bom, só está faltando fazer a conta final, né? Se o x tem que ser menos y, a gente pode pegar, por exemplo, talvez a primeira equação e fazer as contas, tá? Então vamos pegar a primeira, essa equaçãozinha aqui, e no lugar do x nós vamos escrever menos y, tá bom? Então vai ficar como? Vamos lá, vai ficar menos y ao quadrado, vai ficar y quadrado. Entenderam o que eu estou fazendo, né, gente? Eu estou pegando a primeira equação, acho que eu vou precisar de um pouquinho mais de espaço aqui, e no lugar do x eu vou escrever menos y. No lugar do x eu vou botar menos y, então vai ficar mais 2y, mais 1, mais y quadrado, menos 2y, mais 1, igual a 4. Ó, cara, tá na mão, a questão tá na mão, velho. A questão tá na mão, confia, ó. Aqui o 2y e menos 2y morreu.
Aí ficou o quê? Ficou 2y quadrado, terminando aqui, 2y quadrado, né? Igual a 4 menos 2, estão vendo? Igual a 4 menos 2, então vai ser igual a 2. Isso vai dar y quadrado, 2 sobre 2, y quadrado igual a 1, ou seja, né, y pode ser mais 1 ou y pode ser menos 1. Tá? Então, o que a gente chegou? A gente fez conta, e a gente viu que a gente tem essas duas possibilidades. Tá? O teu x pode ser mais 1, ou o teu x pode ser, o teu y pode ser mais 1, ou o teu y pode ser menos 1. Consequentemente, pessoal, mas eu quero saber o x também, tá, querido? Mas, ó, se o y for mais 1, o teu x vai ser menos 1. Né? Então, tu tem a primeira solução aqui, tá? Na verdade, vai ter duas soluções. Para o mais 1, eu vou ter o par, o y mais 1 e o x menos 1. Tá? Então, menos 1, 1. E a segunda solução é com y menos 1. Né? Com y menos 1, o meu x vai ser menos 1. Menos 1 vai dar mais 1. Então, 1 menos 1. Tá? Desse y aqui eu tiro essa solução e desse y aqui eu tiro essa solução. Maravilha? E agora, gente, eu queria que vocês parassem um pouquinho. Entendeu? Pô, a gente fez muita conta nessa questão, mas para um pouquinho e vê se a resposta que tu encontrou faz sentido. Entendeu? Vê se é uma resposta coerente, vê se não é viagem essa resposta. Porque olha só, eu estou dizendo o seguinte, ó, tem dois pontos que dão certo. Tá? O primeiro ponto que dá certo é o menos 1, 1. Menos 1, 1, ele está aqui, ó. Menos 1, 1. É esse ponto aqui. Tá? Então, se esse ponto aqui for o C, olha só que delícia, ó. Eu vou ter um triângulozinho retângulo, de fato. Né? Dá para ver de olho que ele é retângulo. Esse aqui é a hipotenusa, esse é 2 e esse é 2. Bonito, né, gente? Maravilha, né? E a outra opção qual é? A outra opção é esse C aqui de baixo. Esse C, vamos chamar, sei lá, de C-til, tá? Esse C-til aqui de baixo também é solução, tá, gente? Porque aqui eu vou ter um triângulo, mesma coisa, um triângulo retângulo, né? O AB hipotenusa, aqui vale 2 e aqui vale 2. Tá? Então, realmente, assim, se a gente colocar no gráfico, se a gente fizer o desenho, a solução que a gente encontrou bate certinho com o que foi pedido. Tá bom? Galera, eu sei que essa questão é meio conta, mas assim, ó, se precisar, volta ao vídeo, tá? Rever o que a gente fez passo a passo, que essa questão é muito legal, ela é muito completa. Tá bom? Maravilha, gente. Bom, queridos, vamos lá. Mais uma questãozinha aí para a gente trabalhar, para a gente resolver. Né? Eu tenho essa equação que representa uma circunferência, tá? E aí o que está pedindo é o seguinte, pega essa equação aqui e coloca ela na forma geral da circunferência. Professor, como é que é isso mesmo? Pois é, né, gente? Tem que lembrar isso aí, hein? Isso aí tem que saber, tem que estar no sangue. Tá? A forma geral é nesse formato aqui, ó, x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado igual a r ao quadrado. Tá? Essa é a forma geral de uma circunferência e a gente vai pegar essa equação e colocar nesse formato. Ok? E, bom, o a e o b, lembra que são as coordenadas do centro, né? Tá? A e B representam as coordenadas do centro e o R representa o que mesmo? Isso, né? O R representa o raio. Tá? Então, por exemplo, numa prova que eu possa fazer com vocês, de repente eu vou pedir, né? Eu vou pedir, ó, qual é o centro e qual é o raio. Né? Esboce a circunferência. Entendeu? Então, tu passa ela para esse formato, porque daí fica muito visual, gente.
visual, tu vai ver quanto é que é o centro, aqui está o x do centro, aqui está o y do centro, né? E aqui está o raio da minha circunferência. Maravilha? Bom, como é que a gente pega essa equação e joga nessa? Né? Qual é o truque matemático que a gente vai ter que fazer aqui? Bom, a gente vai ter que fazer o seguinte, a gente vai ter que pegar os y, os x, tá? X quadrado e esse cara aqui, e escrever na forma de um quadrado. Né? Lembra que na aula eu comentei como é que fazia isso, tá? Então vamos ter que pegar esse cara e tentar escrever esses dois termos como um quadrado. Ok? Aí a ideia é tu lembrar que isso aqui é o seguinte, isso aqui é sempre o quadrado do primeiro, como é que é mesmo? Quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. Tá? Então se tu tentar fazer uma coisa desse tipo aqui, gente, velho, dá para sentir que está errado. Tá? Tu escreve isso e na hora tu já, errei. Porque assim, ó, faz a provinha real, querido. Faz a provinha real, ó. Vai aparecer um x quadrado, depois vai aparecer um menos 4x, que não está batendo com esse cara aqui. Tá vendo? Então, na verdade, não é esse 2 aqui que vem aqui. Lembra que o tio falou que é sempre a metade, né? A metade do coeficiente tu coloca aqui. Tá? Então, agora sim, ó, x menos 1 ao quadrado. Porque daí, se tu faz a prova real, vamos lá, vamos comigo, gente. Se tu faz a prova real, ó, vai ficar o quadrado do primeiro está aqui, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, 2 vezes o primeiro vezes o segundo está aqui. Então está batendo tudo certinho, entendeu? A coisa está andando, tá? Então o valor que tu coloca aqui sempre tem que ser a metade do coeficiente que está ali. Maravilha? Cuidado para não errar isso, tá, gente? Muito cuidado para não errar isso. E aí tu tem que perceber uma outra coisa, né? Que quando tu escreve isso aqui, vai aparecer um mais um de graça. Né? Se tu abrir isso mentalmente, né? Tô falando, se tu abrir mentalmente isso aqui, ó, fica x quadrado, que está aqui, menos 2x, que está aqui, mais 1. Só que esse mais 1 não tem na equação de cima. Tá? Então o que tu vai fazer? Para compensar esse mais 1 que apareceu, tu vai subtrair 1. Porque daí zera tudo. Entendeu? Agora sim, tu tem que isso aqui é a mesma coisa que isso aqui. Tudo bem, gente? Tá indo? Sem pânico, né? Sem desespero, qualquer coisa volta o vídeo, assiste de novo, mas é um procedimento que a gente tem que fazer para pegar essa equação e enfiar nesse formato, entendeu? A gente tem que trabalhar os termos. E a mesma coisa eu vou fazer com y, né? Vou trabalhar esse cara com esse cara, aí eu vou ter que transformar num quadrado, vai ficar assim, ó, y mais 6 ao quadrado, né? É isso, né, gente? Não é isso coisa nenhuma, porque se tu faz a prova real, não vai bater com o que está em cima, tá? Na verdade, tem que ser a metade aqui, tem que ser 3 ao quadrado, porque daí fica y ao quadrado, tá aqui, 6y, né? 2 vezes o primeiro vezes o segundo, 6y vai estar aqui, mais o quadrado do segundo, que é 9. Para compensar, tu tira 9, tá? Igual a 15. E agora só alegria, gente, só alegria. Porque já está quase no formato que eu quero. A única coisa que eu tenho que fazer é pegar esses caras negativos aqui, joga para o outro lado, e daí fica x menos 1 ao quadrado, mais y mais 3 ao quadrado, igual a 15 mais 10, né? 15 mais 10, é isso mesmo. 15 mais 10. E aí eu vou ter x menos 1 ao quadrado, y menos mais 3 ao quadrado, igual a 25. Né? Lembrando que aqui sempre é r ao quadrado, né? Aparece como r ao quadrado, então eu posso colocar assim, ó, 25 é a mesma coisa que... Isso aí mesmo, vocês estão pensando, é a mesma coisa que 5 ao quadrado. Né? E aí eu achei, ó, quem é o centro, isso eu vou perguntar, tá? Olha a dica, hein? Olha a dica, isso eu vou perguntar na prova. Quem é o centro e quem é o raio? O centro, as coordenadas estão aqui,
Tá? Só que lembra sempre que é x menos a, né? X menos a e y menos b. Tá? Então, na verdade, ó, o x do centro vale 1, porque o a vai ser 1. E o y do centro, como é que é mesmo, gente? É 3? Não, né? É menos 3. Tá? Porque lembra que aqui está y menos b. Então, fica menos 3, né? Aí vai dar mais 3. Fechou? Então, o centro é 1 menos 3. E o raio é 5. Tá? E se eu quiser esboçar a circunferência, é tranquilo, né? Super tranquilo. Só fazer um plano cartesiano ali, coloca o centro e tem que ter raio 5 em volta desse meu centro. Tá? Então, é assim que a gente pega uma equação desse tipo e joga no formato de equação da circunferência. Tá bom? Dá uma olhadinha, tem mais itens ali para fazer nessa mesma questão. Tenta fazer, gente, tenta fazer, que isso aí é bem importante em geometria analítica, tá? Maravilha! Vamos lá, galera! Mais uma questão que vale muito a pena a gente fazer. Tá? Vamos pensar, vamos entender o que significa isso. Né? Matemática também é interpretação, é tu entender o enunciado, tu entender o que está pedindo para fazer. Tá? E essa questão eu quero o seguinte, ó, eu quero a equação da circunferência. Tá? Qual é a equação da circunferência? De forma que os pontos 1 e menos 2 e 3 e 4 são diametralmente opostos. Tá? E daí sem desespero, né, gente? Sem desespero, é muito fácil a pessoa entrar em pânico com isso aqui, tá? Vamos tentar entender o que significa. Bom, diametralmente opostos vem de diâmetro, né? Então significa o quê? Que esses dois, entre esses dois pontos, eles estão opostos por um diâmetro da circunferência. Ok? Então vamos fazer o desenho, gente. Vamos fazer o desenho que vocês vão entender o que está acontecendo, tenho certeza. Tá? Aqui está o meu plano cartesiano, como sempre. Aí os pontos que eu estou considerando são os pontos 1 e menos 2. 1 e menos 2, bom, 1 e menos 2 está aqui, né? Mais ou menos aqui. Tá, esse é o ponto A. E o outro ponto é o ponto 3, 4. O ponto 3, 4 ele vai estar mais ou menos por aqui. Tá? Esse ponto é o ponto 3, 4. E esse ponto é o ponto 1 menos 2. Tá? E aí o que eu estou afirmando, gente? Eu estou afirmando que entre esses dois pontos, entre esse ponto e esse ponto, tem um diâmetro da circunferência. Tá? Então a circunferência, de certa forma, ela passa por aqui, né? E também passa por aqui. E mais ainda, eu tenho um diâmetro entre esses dois pontos. Né? Como sempre, o meu desenho maravilhoso, perfeito. Muito bem, gente. Isso aqui é um diâmetro da circunferência. Tá? Cara, isso está me dizendo muita coisa. Isso está me dizendo muita coisa. Primeiro, dá para a gente ter uma ideia do raio. É ou não é? Não dá para saber quanto é que vale o raio? Né? Porque pensa comigo, gente. Se eu souber quanto é que é essa distância aqui entre os dois pontos, né? É bom, eu vou lembrar que o diâmetro é o quê? O diâmetro é o dobro do raio. Né? Numa circunferência, deixa eu fazer um desenho aqui, gente. O diâmetro é o dobro do raio. Ok? Então, calculando essa distância entre os dois pontos, né? Bom, divide por 2, automaticamente eu vou saber o raio. Só está faltando uma coisa. Né? Para eu exibir a equação da circunferência, precisa do raio e também precisa do... Isso aí, gente, do centro. Precisa do raio e precisa do centro. O raio a gente já sabe, né? O raio a gente vai calcular essa distância e dividir por 2. E o centro, gente, o que é? O centro é exatamente o ponto médio do segmento. Tá? Se eu ver quanto é que vale esse ponto médio aqui, eu vou saber automaticamente quanto é que vale o centro da circunferência. Maravilha? Então vamos fazer isso? Ó, primeiro, ponto médio, né? Ponto médio entre os dois pontos. Querido, ponto médio é só tu ver a média das coordenadas. Tá?
Ai, prof, quanto é que vai ser o x do ponto médio? O x do ponto médio vai ser a média dos x's. E o y do ponto médio vai ser a média dos y's, tá? Então, olha só, o ponto médio, que nesse caso é o meu centro da circunferência, tá? Ele vai ser a média do x e a média do y. E quando eu falo média, gente, é média aritmética mesmo, tá? É média de prova. O que eu vou fazer? Eu vou somar as coordenadas e vou dividir por 2, tá? Então, ó, a coordenada x do meu ponto médio vai ser a média aritmética, soma e divide por 2, e ali a mesma coisa, né? Soma e divide por 2, tá? Fazendo a continha assim com muita calma, com muito capricho, com muito carinho. Aqui vai dar 4 sobre 2, 4 sobre 2 dá 2. E aqui vai dar 2 sobre 2, né? Aqui fica 2 sobre 2, 2 sobre 2 vai dar 1, tá bom? Então, o meu ponto médio, ele tem coordenadas 2 e 1, e aí automaticamente a gente achou o centro da nossa circunferência, tá? Até pelo desenho aqui, né? Ó, dá para ver exatamente aqui ponto 2 e ponto 1, muito bem, tá? O centro é esse aqui. Ai, prof, está faltando o raio. Pois é, gente, mas para o raio a gente vai lembrar que isso aqui é um diâmetro, né? Se isso aqui é um diâmetro, a metade dele vai ser o raio. Até se eu quiser, eu posso calcular a distância do ponto médio, né? Do ponto médio até o 3, 4, eu vou saber automaticamente quanto é que vale o raio, tá? Ou tu calcula daqui até aqui e divide por 2. Vamos calcular o diâmetro, tá? Vou calcular o diâmetro. Ó, o diâmetro da minha circunferência vai ser o quê? Vai ser a distância, vamos chamar esse ponto aqui de ponto A, esse aqui vai ser o ponto B, então a distância do AB sobre 2, tá? Mas o que é a distância do AB? O diâmetro vai ser a distância mesmo, né? O raio que vai ser sobre 2. Essa distância vai ser raiz quadrada. Lembra como faz, gente? Aquela coisa que tem que estar no sangue, que tem que lembrar sempre? Isso, né? Raiz quadrada da diferença das coordenadas ao quadrado, tá? Então, vou fazer a diferença das coordenadas aqui, ó. 3 menos 1 dá 2, 2 ao quadrado, mais, cuidado com o sinal, gente, 4 menos 2. 4 menos 2 vai dar 6. 6 ao quadrado. Isso vai dar raiz de 4 mais 36, que é raiz de 40. Ok? Então, o diâmetro vale raiz de 40. Se eu decompor isso aqui, gente, 40 o que é? 40 é 4 vezes 10, né? E 4 vezes 10, bom, raiz de 4 é 2. Então, isso aqui, no final das contas, vai dar 2 raiz de 10. Tá? O diâmetro é 2 raiz de 10. Aqui entenderam o que eu fiz, né? Eu fiz a decomposição, tá? Decomposição de 40, e daí o meu diâmetro deu 2 raiz de 10. Se o meu diâmetro deu 2 raiz de 10, gente, o raio vai ser o quê? O raio vai ser a metade, tá? Então, o raio vai ser 2 raiz de 10 sobre 2. Vou colocar aqui, ó. O raio vai ser 2 raiz de 10 sobre 2, que vai dar a raiz de 10. Maravilha? Então eu já tenho o raio está na mão e o centrão está na mão. Se o raio está na mão e o centrão está na mão, é muito rápido, é muito direto tu escrever a equação da circunferência. Tá? Então o tio vai apagar. O que eu vou apagar? Vou apagar aqui o gráfico. E vamos finalizar essa questão, né, escrevendo a equação da circunferência. Lembra da forma geral, né, gente? Forma geral é aquele x menos a ao quadrado, y menos b ao quadrado, tá? Então vamos lá. A forma geral é x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado igual a r ao quadrado. Tá? Quem que é o a, quem que é o b mesmo? A e b são... Isso! A e b são as coordenadas do centro, tá? E o r é o raio, né? O raio que a gente encontrou aqui.
Tá? Então a minha equação da circunferência vai ficar como? Vamos lá. X menos 2 ao quadrado mais y menos 1 ao quadrado igual a raiz de 10 ao quadrado. Raiz de 10 ao quadrado dá 10, né? 10. Tá? Essa é a minha equação bonitinha, queridinha, gostosinha da circunferência. Tá bom? Então não esquece, né, gente? É só pensar, interpretar, colocar no papel e daí tu vai conseguir fazer as contas ali para descobrir o que tu quer. Maravilha? Beleza, gente. Mais uma questãozinha para vocês agora na tela. Bom, galera, então vamos lá. Nessa questão eu tenho duas retas, tá? Nessa primeira reta aqui tem a segunda reta e o que está perguntando é o seguinte: como é que elas estão uma em relação à outra? Né? Será que elas são paralelas? Será que elas são concorrentes? Tá? Então, gente, não esquece, para saber se duas retas são paralelas ou concorrentes, a primeira coisa que a gente tem que descobrir é a inclinação. Tá? Qual é a inclinação da primeira e qual é a inclinação da segunda? Tá? E olhando para a equação nesse formato aqui, não dá para ver. Né? A princípio não dá para ver. O que a gente tem que fazer mesmo? Isso! Passar para a forma reduzida. Tá? Então eu vou pegar a primeira, vou passar para a forma reduzida, vou pegar a segunda, passar para a forma reduzida e daí eu olho para a inclinação. Né? Se a inclinação for a mesma, se ela for igual, significa que elas são paralelas, é isso aí. E se a inclinação for diferente, significa que elas são concorrentes. Ok? Então vamos lá. Vamos pegar a primeira e vamos passar para a forma reduzida. Né? Lembrando que a forma reduzida a gente tem que isolar o y. Tá? Esse é o procedimento. Pega a equação, isola o y e vê o que vai dar. Tá? Então, pegando a primeira equação, 2x mais 3y igual a 1. A gente já vou fazer a coisa meio direto, né? Isolando o y, isso aqui vem para cá. Tá? Então eu vou ter 3y igual a 1 menos 2x, ok? E aí o 3 passa dividindo, né? O 3 divide todo mundo, então vai ter que y igual a 1 terço menos 2 terços que multiplica x. Maravilha? Essa é a equação da primeira na forma reduzida. E aí não esquece um detalhezinho, gente, muito importante, que é o seguinte: a inclinação, né, coeficiente angular é a mesma coisa, é esse número que multiplica x. Tá? Esse coeficiente que está multiplicando x é a inclinação da reta. Tá? Nesse caso, a reta tem inclinação menos 2 terços. Maravilha? Vamos fazer a mesma coisa com a segunda, tá? Pega a equação, passa para a forma reduzida e daí tu vai conseguir ver a inclinação. Então eu vou ter aqui, ó, 4x mais 2y igual a 3, 2y igual a 3 menos 4x. Aí o 2 passa dividindo, né? Isso vai dar 3 meios menos, olha só aqui, ó, 4 sobre 2, né? Então vai ficar 2x. Ok? Pergunto para vocês, gente, qual a inclinação? Qual é o coeficiente angular? Isso aí, né? O coeficiente angular aqui vai ser menos 2. Sempre o número que multiplica x. Ok? E agora a gente já tem condição de responder a primeira pergunta da questão. Tá? Será que essas retas são paralelas? Será que elas são concorrentes? Aí, cara, essa tem inclinação menos 2 terços. Essa tem inclinação menos 2. Então, como a inclinação é diferente, significa que elas são concorrentes. Né? As duas são funções decrescentes, né? Tá? Assim e assim, mas elas não têm a mesma inclinação, então elas são concorrentes. E se elas são concorrentes, deixa eu fazer um desenho aqui só para ilustrar. Se elas são concorrentes, eu tenho uma situação mais ou menos assim, né? Tá? Então elas se cruzam num certo ponto. Tá? E acho que a questão está perguntando isso também, né, gente? Qual é o ponto de interseção? O que significa isso? Qual é o ponto que as retas se encontram? Tá? Esse ponto ele vai ter uma coordenada x, ele
vai ter uma coordenada y e eu queria saber quais são as coordenadas desse ponto de interseção. Tudo bem? Ai, professor, mas o que eu vou ter que fazer, gente? Simples, 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 simples. Olha só, tu olha para isso aqui e daí tu já percebe que isso aqui é um sisteminha de equações, né? Sisteminha de equações. E esse ponto, ele tem que satisfazer tanto a primeira como a segunda, porque o ponto pertence à primeira reta e também pertence à segunda. Tá? Então, na real, é só resolver o sistema. Resolver o sistema, a gente vai descobrir qual é o ponto de interseção, tá? Quanto é que vale o x desse ponto e quanto é que vale o y desse ponto. Maravilha? E aí, gente, para resolver o sistema, o que eu vou dizer para vocês? Queridos, é ensino médio, né? É o que vocês estão acostumados a fazer, tá? Tu pode trabalhar com essas equações aqui, né? Ou se tu preferir, tu pode trabalhar com essas. Tá? E é uma coisa que fica meio que a gosto do freguês, entendeu? Tu escolhe quais são as equações que tu vai trabalhar. Pode fazer por substituição, né? Substituição, lembra? Isola numa e substitui na outra. Tá? Pode fazer por adição. Aí, né, vê o que tu prefere, manda bala e calcula quanto é que dá o x e quanto é que dá o y. Tá? Nesse caso, eu vou fazer o seguinte. Eu acho que eu vou... Deixa eu ver o que eu vou fazer aqui. Acho que eu vou trabalhar com essas iniciais. Tá? Essas equações iniciais, e eu vou usar o método da adição para resolver o sistema. Maravilha? Então deixa eu apagar aqui. Vamos lá. Como é que funciona a adição? A adição é o seguinte, o nosso objetivo é eliminar uma letra. Né? Se a gente conseguir eliminar uma letra, a gente está bem. Né? Então eu percebo o seguinte, ó, se eu multiplicar a primeira equação, pega essa primeira equação aqui e multiplica ela por menos 2, né? A adição tem que ter esses pequenos truques aí. Né? Se eu multiplicar por menos 2, aí vai ficar menos 4x, que cancela no 4. Tá bom? Então vamos fazer o seguinte, ó, a primeira equação eu vou multiplicar ela todinha por menos 2, vai ficar menos 4x menos 6y igual a menos 2. Tá? E a segunda deixa como está, né? A segunda copia como está. 4x mais 2y igual a 3. Maravilha? Meu Deus, professor, o que está fazendo? Que estou resolvendo o sistema por adição. Tá? Aí essa aqui eu multipliquei por menos 2 para conseguir cancelar o x. Olha uma delícia. Olha só o que vai acontecer. Cancelando o x, né? O x morreu. Aqui eu vou ter 2y menos 6y. Soma as equações agora, né? 2y menos 6y vai dar menos 4y igual a 3 menos 2, que é 1. Tá? Então, bom, calculando aqui o y, né? Passa dividindo ali e tal, então o y vai dar menos 1/4. Essa é a coordenada y do meu ponto de interseção. Tá? Então, meu ponto de interseção, eu já sei que aqui a coordenada y dele é menos 1/4. Aí, professor, mas eu quero saber o x também. Não, tudo bem. Mas agora já está quase lá, né, gente? Já quase resolveu, quase terminou. Porque eu tenho o y na mão. Se eu tenho o y na mão, é só substituir qualquer equação que tu quiser. Tá? Pode ser nessa primeira, pode ser nessa segunda. Substitui o valor do y e calcula o valor do x. Tá? Então eu acho que eu vou pegar na primeira, por exemplo. Ó, 2x mais 3y igual a 1. Então vou substituir o menos 1/4. 2x mais 3, cuidado com o sinal, gente, para não fazer bobagem, igual a 1. Tá? E aí é tomar cuidado para não errar na matemática básica, né? 2x menos 3/4 igual a 1. Isso aqui está negativo, né? Passa para lá ficar positivo, vai ficar 2x igual a 1 mais 3/4. Isso fazendo a sominha de frações aqui vai dar 2x igual a 7/4, né? 2x igual a 7/4. E para terminar é só passar o 2 dividindo, né, gente? Então vai ficar, o 2 vem aqui para baixo, vai ficar 7 por 8, né? X igual a 7 sobre 8. Maravilha?
Tio fez um pouquinho rápido, mas daí vocês fazem com calma, resolvam com calma, né? Lembrando, gente, que é uma questão só de calcular sistema de equação, tá? Ponto de interseção, o que eu vou fazer? Ponto de interseção, eu vou trabalhar com essa equação, resolve o sistema, tu vai achar o valor do x e vai achar o valor do y. Na resposta final, essas retas se intersectam no ponto 7/8 e menos 1/4, tá? Esse ponto aqui ele tem coordenadas 7/8 e menos 1/4. Maravilha? E lembrando, né, por que elas são concorrentes mesmo? Elas são concorrentes porque a inclinação é diferente, tá? Essa aqui tem uma inclinação, a gente viu isso bem no comecinho da questão, essa aqui tem outra inclinação, então as retas são concorrentes e elas se intersectam nesse ponto aqui. Tá bom? Maravilha, gente! Vamos que vamos! Mais uma questãozinha eu vou colocar agora, tá? Para o vídeo, pausa, tenta fazer e logo em seguida a gente confere a resolução, ok? Então, mais uma questão na tela. Galera, vamos lá então, vamos resolver mais essa questãozinha. Bom, nessa questão eu estou pedindo a equação da reta perpendicular a essa reta aqui. Tá? Já está até na forma reduzida, hein? Já coloquei até na forma reduzida. Perpendicular a essa reta e que passa pelo ponto 1, 2. Tá bom? Então tem dois requisitos aí para a gente achar a equação da reta. E o detalhe é o seguinte, né, gente? Coisas que vocês não podem esquecer de jeito nenhum, tá? Se as retas são paralelas, quer dizer, se eu quisesse uma paralela a essa reta aqui, a inclinação teria que ser a mesma. Tá? Então, a inclinação, não esquece, né, o coeficiente do x, o 2, aí a outra reta paralela a essa teria que ter também inclinação 2. Tá? Mas eu não quero paralelo, eu quero perpendicular. Então, perpendicular, o que eu vou lembrar? Eu vou lembrar que a inclinação tem que ser o oposto do inverso. Né? Quer dizer, o que eu vou fazer com o 2 aqui? Eu vou inverter e vou trocar o sinal. Tá bom? É aquela formulazinha que eu tinha falado para vocês, né? O M1 tem que ser igual a menos 1 sobre o M2. Tá? Então, tu inverte e troca o sinal. Ou seja, gente, é fácil, super simples. Para que a reta que eu quero, para que a minha reta desejada seja perpendicular a essa, a inclinação dela tem que ser... Tem que ser o que mesmo? Isso aí, gente, isso aí, menos 1/2. Tá? Porque eu vou pegar o 2, vou inverter e vou trocar o sinal. Tá? Então a gente acabou de descobrir o que? A gente acabou de descobrir que a inclinação da nossa reta tem que ser menos 1/2. Tá? Vou colocar aqui, ó, a inclinação da reta que a gente está procurando deve ser m igual a menos 1/2. E aí, o que eu vou dizer para você, gente? Está quase pronto. Querido, está quase pronto. Só falta o outro coeficiente, né? Só falta o m. Né? Então, a reta que a gente está procurando, ela vai ter equação desse tipo aqui, ó. Y igual a mx mais n. Né? Só que o m eu já sei, ok? Então, y igual a menos 1/2 de x mais n. E só falta descobrir o quê? Só falta descobrir o n. Que coeficiente que é esse? Ah, mas para descobrir o n, gente, ó, para e pensa um pouquinho. O que a gente vai usar? Qual é a única informação que a gente não usou ainda? É isso aí, né? É o ponto 1, 2. Tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Para descobrir o n, eu vou usar as coordenadas desse ponto nessa equação. Ok? Então, vou colocar aqui, ó, calculando o n. Calculando o n. Né? O que nós vamos fazer? Nós vamos fazer o seguinte, ó, quando o x vale 1, o y tem que valer 2. É isso aí. Quando o x vale 1, o y tem que valer 2. Então substitui aqui, ó, quando o x vale 1, o y tem que valer 2.
Aí vai ficar assim, 2 igual a menos 1 meio vezes 1 mais n. Tá aí fazendo as continhas agora, tomando muito cuidado para não errar na matemática básica, querido, muito cuidado. Eu vou ter 2 mais meio é igual a n, né? Ou seja, o meu n vai ser igual a 2 mais meio, faz a continha de fração, vai dar 5 meios, né? 5 meios. Bom, e daí a gente tem prontinha, a equação da reta, porque a gente já sabe o n e a gente já sabe o n, né? Conclusão final é que a equação da reta é y igual a menos 1 meio x mais 5 meios. Se quiser pode deixar assim, tá? Se quiser pode deixar assim, porque daí tu está com a equação na forma reduzida. Se quiser, sei lá, a gente pode multiplicar por 2 a equação toda, né? E daí tu encontra a equação geral, igual a zero. Aí pode fazer o que tu quiser, tá? Mas a equação na forma reduzida é essa aqui, ó. Y igual a menos x sobre... Vamos até colocar aqui, né? Y igual a menos x sobre 2 mais 5 meios. Essa é a equação na forma reduzida. Tá? Se eu não me engano, o gabarito de vocês está até na forma geral, mas é a mesma coisa, né, gente? Forma geral é só tu passa tudo para um lado só, se tu quiser tu multiplica toda a equação por 2, tá? Mas a equação da reta reduzida é essa aqui. Maravilha? Queridos, então vamos fazer o seguinte, ó, vamos aproveitar esse finalzinho da aula para dar algumas dicas para vocês, tá? Como a gente já tinha conversado, se eu quero saber a equação da reta que passa por 2 pontos, na geometria vocês sabem que 2 pontos definem a reta, né? Se eu fixar esse ponto e esse ponto, geometria euclidiana, eu tenho uma reta definida, tá bom? Aí eu peço para vocês assim, qual é a equação da reta? A equação da reta que passa, sei lá, ponto A de coordenadas 2 e 3 e ponto B de coordenadas 1 e menos 1, tá? Quero saber qual é a equação da reta que passa pelo A e passa pelo B. Gente, difícil? Tranquilo, né? Super tranquilo, porque o que tu vai fazer? Tu vai usar determinante. Lembra que a gente tinha conversado sobre isso? Tá? Se eu quero saber a equação da reta que passa pelo A e passa pelo B, eu vou usar um determinante, tá? Então eu vou fazer da seguinte maneira, gente, olha só. Eu quero calcular o determinante, lembra que um ponto qualquer, né? Um ponto qualquer da reta eu vou chamar de xy, né? Ponto qualquer da reta eu vou chamar de xy e eu quero que o xy esteja na mesma reta de A e de B. Né? Para o xy estar na mesma reta de A e de B, aquele determinante tem que dar 0. Lembra? Então, ó, determinante de 2, 3, e aí a gente coloca um 1 aqui para auxiliar, tá? 1 menos 1, e daí a gente coloca o 1 aqui, e x, y, e a gente coloca o 1 aqui, tá bom? Então, sempre esse padrão, gente, eu coloco as coordenadas do primeiro ponto, as coordenadas do segundo ponto e xy. Maravilha? E daí, pela condição de alinhamento, isso aqui tem que ser igual a 0. Tá? Eu quero que esse ponto esteja na mesma reta de A e de B. Então, eu faço que esse determinante tem que ser igual a 0. Prof, mas eu não sei calcular determinante. Sabe, gente, sabe. Isso é uma coisa que a gente viu lá no ensino médio também, né? O que eu faço aqui? A gente pode, lembra que a gente pode trabalhar com coluna para a direita ou pode baixar, tá? Eu vou baixar, mas quem quiser fazer para a direita também pode. Baixa uma, regra de Sarros isso, né? Baixa uma linha, baixa outra linha, tá? E daí tu, nas diagonais principais tu mantém o sinal e nas secundárias tu troca o sinal, tá? E daí tu vai ter de bandeja bonitinha, querido, a equação da tua reta. Tá bom? Como é que fica aqui nesse caso? Vamos ver. Ó. Aqui mantém o sinal, né? Então aqui vai ficar menos 2 mais y mais 3x. Tá? Estou fazendo só o determinante da matriz mesmo, né?
Menos 2 mais y mais 3x, aqui vai ficar, aqui troca, hein? Cuidado, troca o sinal. Menos 3, menos 2y, e aqui ficaria menos x, né? Só que quando troca o sinal vai ficar mais x. Isso tudo tem que ser igual a zero, tá? Aí é só arrumar a equação bonitinha e tu vai ter na mão, gente, a equação da tua reta. 4x, aqui fica menos y, né? Menos y, menos 5 igual a zero. Essa é a tua equação na forma, cuidado, gente, na forma geral. Né? Porque eu posso te pedir assim, é a equação reduzida. A equação reduzida isola o y, né? Isola o y, aí tu consegue ver a inclinação, tá? Tu consegue ver o n, assim por diante. E aí eu posso, de repente, pedir uma reta perpendicular a essa, pedir uma reta paralela a essa, né, que daí são as questões que a gente já trabalhou, que a gente já fez, tá? Mas sempre, 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 não esquece isso, gente, revisãozinha final. Se eu quiser saber a equação da reta que passa por dois pontos, o que eu faço? Determinante igual a zero, tá? Coordenadas do primeiro, coordenadas do segundo e aqui xy. Calculo o determinante tem que dar igual a zero. E daí tu vai ter de bandeja, bonitinho, a equação da reta. Ai, prof, mas como é que eu vou ter certeza que está certo? Prova real. Faz a prova real, gente. Essa reta tem que passar pelo ponto A, pelo ponto B. Olha só, se eu botar 2 aqui, ó, 2 no x e 3 no y, vai bater a equação aqui, bem certinho. Pode conferir. Né? E se eu botar 1 no x e menos 1 no y, também vai bater. Tá? Então essa é a prova que a equação da reta que tu encontrou é mesmo a equação verdadeira. Maravilha? Não esquece, gente, dessa dica e, enfim, dá uma olhadinha nas questões que a gente fez, uma por uma, tenta fazer, dá trabalho na lista, gente, vamos trabalhar na lista, vamos trabalhar no PCC que eu mandei para vocês também, fazer todas as questões ali, saber fazer as questões, tá bom? E eu tenho certeza que a gente vai ter uma noção boa de geometria analítica aí. Bom, espero que tenha sido útil, espero que vocês tenham gostado, gente, e vamos se encontrar aí na próxima videoaula, na próxima presencial, tá? Vamos que vamos, gente, vamos estudar, que vale a pena, geometria analítica é muito legal, só que tu tem que, né, pegar a manha disso aqui, tem que praticar para conseguir fazer as questões, tá? Muito obrigado, um grande abraço e até a próxima.